Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu confesso que eu estou bem à vontade aqui. Isso é bom, né? É um bom sinal. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho, compartilhar, quero honrar a vida da minha família, agradecer a presença da minha esposa, a Letícia, essa linda mulher, da qual alguns invejosos falavam o seguinte, falavam que ela orou pouco e eu orei muito, né? Não, contrário, ela... Isso aí, né? É isso mesmo, né? Agora até eu me confundi, porque eu também sou bonito, né? Não, ambos oraram. Não, falam que ela orou pouco e eu orei muito, né? Mas a verdade é uma só, vou contar para vocês desde já como é que foi. Os meus amigos começaram a casar e eu comecei a ficar triste, né? Chateado ali. Falei, caramba, né? E nada aqui comigo, né? E nada. E aí eu cheguei um dia na igreja, me ajoelhei, falei, Senhor, eu não aguento mais isso, tem uma pressão sobre mim, então eu vou fazer um voto com o Senhor. Quando eu levantar aqui de joelho, Senhor, quando eu olhar para aquela porta lá, a primeira mulher que aparecer vai ser a que eu vou casar, Senhor. E aí eu, relutando ali e tal, aí abri os olhos, daí a menina mais feia da igreja estava vindo, eu falei, Senhor, eu não estou brincando, Senhor, eu estou falando sério. E aí na sequência veio a Letícia, graças a Deus, né? Deus nos presenteou com 3 filhos maravilhosos. Benjamin, faz assim, com a mão. Gabriel, levanta aí, né? Levanta. Benjamin, Gabriel, Isabela. Essa de fato é a minha maior riqueza, né? É o nosso maior tesouro. Mas vamos falar. Antigamente, você media se uma pessoa daria certo na vida, né? Se ela seria bem-sucedida ou não, através de um coeficiente. Esse coeficiente era o coeficiente intelectual. Então, ou seja, onde essa pessoa se formou, quais foram os estudos que ela teve, a sua linhagem, e isso determinava se ela seria bem-sucedida ou não. Então, por exemplo, o campeão aqui passou um tempo lá estudando em Harvard, gastou bastante dinheiro e voltou, e era nítido que ele seria uma pessoa bem-sucedida para os padrões do mundo. E aí, no início da década de 90, veio um cara por nome de Daniel Goleman, falando que não bastava só para uma pessoa ser bem-sucedida na vida a atribuição do intelecto. Isso teria que ser combinado com algo chamado emoção, a inteligência emocional dela. Então, ou seja, vamos traduzir aqui, não adiantava você ter um líder, um chefe, qualquer outra pessoa muito inteligente, muito boa, mas péssima em relacionamento pessoal. Ou seja, o cara não sabia comunicar, ele não sabia engajar a equipe, ele não sabia se desenvolver no meio das pessoas. E o tempo foi passando e as pessoas começaram a entender que não bastava só a combinação do coeficiente intelectual, do coeficiente emocional, e ficou uma lacuna aqui. E como que essa lacuna começou a ser enxergada? Vamos pegar um exemplo corporativo aqui, só porque fica mais fácil para mim, tá? Suponhamos que... Vamos pegar o campeão aqui, né? Se formou em Harvard, entrou numa grande empresa, começou ali como trainee, foi galgando seus espaços, né? Subindo na hierarquia da empresa. E sempre que o RH perguntava para ele o seguinte, olha, qual que é o seu plano aqui na empresa, né? O que você quer fazer? Para onde você quer ir? E ele falava, nossa, o meu desejo é se tornar o presidente dessa companhia um dia. E durante anos, ele foi sendo alimentado, treinado, e as portas foram sendo abertas. Como é que é teu nome? Lorenzo, né? E aí acontece que um dia, o Lorenzo, ele é promovido ao presidente global de uma multinacional com sede em vários países. E o que acontece com o Lorenzo é o seguinte, os amigos parabenizam, passam-se alguns anos, uns 2 anos, o Lorenzo na reunião do conselho fala, pessoal, é o seguinte, eu estou abrindo mão da minha posição para conduzir projetos pessoais. Todo mundo olha ao redor e fala, mas que isso, cara, você sempre sonhou com isso, os bônus milionários, você vai ter um avião só para você rodar cada unidade da empresa. E aí as pessoas começaram a entender que somado ao coeficiente intelectual, mais o coeficiente emocional, existe um outro que surge agora,
chamado inteligência espiritual. E a inteligência espiritual, ela está relacionada diretamente à palavra propósito. E quando a gente olha no dicionário, né, o que significa propósito? Intenção de fazer algo, né? Um projeto, um desígnio, aquilo que se busca alcançar. E eu poderia fazer a seguinte pergunta para vocês. Qual que é o propósito de estarmos reunidos hoje aqui? Existe um propósito para estarmos reunidos hoje aqui, correto? Mas essa não é a pergunta que eu quero fazer para vocês. A pergunta que eu quero fazer para vocês é mais abrangente e mais profunda. O que você faz com o que você tem? O que você faz com o que você tem? E quando eu me faço esta pergunta, eu percebo que existem 4 tipos de pessoas. Como se a gente tivesse uma matriz aqui. Essa matriz é do muito e essa matriz aqui é do pouco. E nessa matriz, a gente tem pessoas que com muito fazem muito, com muito fazem pouco, com pouco fazem pouco e com pouco fazem muito. Vocês entenderam? Querem repetir comigo, só para gravar? Com muito faz muito, com muito faz pouco, com pouco faz pouco, com pouco faz muito. Beleza? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Com muito faz muito, com muito faz pouco, com pouco faz pouco e com pouco faz muito. É interessante que quando nós estávamos ali, que eu participei ali do momento de oração, eu fui impactado com uma palavra que foi mencionada ali. Uma palavra de que aqui existiriam embaixadores. E é muito interessante a gente se colocar na posição de embaixador. Eu, particularmente, na semana passada, eu tive uma experiência única, e foi uma primeira experiência na minha vida, onde a representação, ou a representatividade, e o grau de importância, quando a Bíblia fala, né, que Deus às vezes nos permite estar no meio de autoridades, príncipes e pessoas importantes. Eu tive a oportunidade na semana passada, terça-feira passada, estar em Brasília para uma audiência com a ministra de Ciência, Inovação e Tecnologia. E foi muito interessante porque naquele momento ali, eu fui comentar e eu fui apresentar um projeto muito importante que eu conduzo lá no Tocantins. E naquele momento ali, eu me senti um embaixador do Reino dos Céus. Mais do que isso, eu movimentei pessoas para me cobrir em oração. Não pelo projeto em si, mas pelo meu olhar sobre a dinâmica do ambiente espiritual. Nós podemos deixar marcas na vida de pessoas, às vezes sem falar absolutamente nada. Só com a nossa atitude, com a nossa presença, com a forma como você, campeão, que está mexendo no celular, a forma como você se posicionou, cara. Continue assim. Nós somos diferentes porque nós agimos assim, dessa maneira. E essa deve ser a nossa assinatura, e essa deve ser a nossa marca. E olha que interessante. Eu posso afirmar para vocês que na Bíblia existem 4 situações que transcrevem na sua integridade isso que vocês repetiram comigo. Pessoas que com muito fizeram muito, com muito fizeram pouco, pouco fizeram pouco e pouco fizeram muito. Vamos para o primeiro caso. E o primeiro caso é de alguém que com muito fez muito. Acompanhe essa leitura aqui comigo em Esther 4. Diz o seguinte, 4, 13 e 14. Mordecai mandou o seguinte recado para ela. Não pense que por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha, justamente para ajudar numa situação como esta. A história deixa muito claro que por um decreto
do qual o rei não sabia. O povo judeu estava com uma condenação que faria com que os judeus fossem dizimados ali da terra. E naquele momento, uma mulher, que talvez para os padrões da época fosse a mulher mais poderosa que existia ali, efetivamente ela se utilizou do seu poder, se utilizou da posição que ela tinha para fazer muito. Vocês lembram a história? Ela pediu um encontro com o rei, e aí, nesse encontro, ela falou, olha, está acontecendo isso, mas quem fez isso? E a história vocês sabem. Esta é a história de alguém que com muito fez muito. Eu não sei a história de vocês, eu não sei o que Deus tem conduzido na vida de vocês, mas eu quero fazer um alerta para vocês hoje. Se Deus colocar muito nas suas mãos, se Deus levar você a lugares mais altos, se Deus colocar você frente a autoridades, pessoas importantes, a prosperidade efetivamente te acompanhar, saiba que você pode fazer muito. Amém? Vamos para o segundo caso. Pessoas que com muito fazem pouco. E isso é muito comum hoje em dia. Pessoas que são represa ao invés de ser fonte. Pessoas que não entendem que o princípio da prosperidade no reino, ele se dá numa relação de prosperidade vertical e generosidade. Ou seja, nossas mãos se enchem de prosperidade para que através da generosidade nós alcancemos e toquemos a vida de pessoas ao nosso redor. E essa, para mim, existe um pintor conhecido, para aqueles que gostam de arte, chamado Rembrandt. E existe uma pintura de Rembrandt que demonstra claramente esse texto aqui. E é maravilhosa a pintura. Em Lucas 12, 16 a 21, eu quero que você acompanhe comigo. Diz o seguinte: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo, vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo do bom do que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. E aí quem ficará com tudo o que você guardou? Talvez isso seja muito impactante para nós. Mas por mais que Deus, eu vou falar na primeira pessoa, falando de mim. Por mais que Deus prospere abundantemente além daquilo que eu também peço para Ele, porque a gente não pode colher onde a gente não plantou, e graças a Deus eu trabalho, e trabalho muito, e busco sim o bem-estar da minha família, porque esse é um compromisso que eu tenho com Deus e com a minha família, de cuidar, zelar, proteger, manter. Nós como homens temos obrigação de assumir esse papel, de sermos os provedores do lar. Ah, mas a minha esposa ganha mais que eu. Cara, não interessa, bicho. Levanta cedo, vai trabalhar, vai produzir, não consigo pensar em nada. Cara, vai fazer qualquer coisa. Mas nós temos esse papel e essa responsabilidade. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas pedem as portas abertas, as portas dos céus, que os celeiros celestiais se abram. E quando as coisas começam a dar certo, que vem a prosperidade, que o dinheiro começa a circular na tua conta, você simplesmente vira uma represa daquilo que Deus está fazendo na tua vida. E talvez você seja este tolo do texto. Melhor do que ser o tolo é aprender a não ser o tolo. Porque quando a prosperidade chegar até você, você vai lembrar disso. Com muito, eu posso fazer muito. Vamos avançar? O próximo texto deixa claro uma história conhecida.
aquela figura de quem com pouco faz pouco. E essa ideia do pouco fazer pouco, para mim, em alguns casos, ela gera mais uma sensação de comodismo. Eu não sei se eu posso usar essa expressão aqui, mas estou me sentindo à vontade. De vagabundagem, né? Cara vagabundo, que não quer produzir, que não quer fazer nada. E ele simplesmente se ancora nessa fragilidade, nesse vitimismo. E é muito comum nós encontrarmos isso. E o texto que eu vou ler para vocês deixa muito claro que, na verdade, esse cara foi um vitimista. Esse cara se acomodou, porque ele teve a oportunidade de se igualar a quem estava do lado dele. Presta atenção nesse texto aqui de Mateus 25, 14 a 27. Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo 200, e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 moedas que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Versículo 22. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 moedas que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito dinheiro. Venha festejar comigo. Aí o empregado, que havia recebido 100 moedas, chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo, e por isso escondi o dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso, você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando voltasse, receberia ao menos os juros disso. Eu não tenho palavras para explicar o que esse texto, na sua essência, ele representa. A figura de um homem que recebeu pouco, sim, mas ele não teve a capacidade de se inconformar e de se perguntar: o que eu poderia fazer a mais? O texto deixa muito claro que esse homem cavou um buraco e deixou o dinheiro lá. E o patrão fala: cara, pelo menos você poderia ter aplicado esse dinheiro. Melhor do que você ter esquecido, ou seja, melhor do que você não ter feito nada, cara. Vamos traduzir isso para os nossos talentos, para as nossas habilidades. Como eu invejo um cara que está ali atrás ali e o outro fala: não, o cara fez isso aqui em sei quantos minutos. Isso é dom, pessoal, isso é talento. Eu não tenho essa habilidade. Eu não sou artista gráfico que nem você, cara, ou que faz moldura. Eu não sei o que vocês fazem, mas eu sei do seguinte: Deus confiou a cada um de vocês um talento no mínimo, uma habilidade, um potencial. A minha provocação é de inconformismo mesmo. Quando o Cal falou que eu sou um inconformista, eu sou, porque eu preciso me inconformar todos os dias. Certa vez eu conversei com o presidente de uma grande empresa, um cara que eu admiro. E lembra da história da capacidade intelectual? A pergunta que eu fiz para ele foi: como que você seleciona os melhores executivos para trabalhar aqui com você? E eu pensava que ele ia dizer: eu vejo o currículo deles,
eu vejo a formação, eu vejo se eles têm MBA, se eles têm doutorado, pós-doutorado. E esse cara olha para mim e fala: Douglas, eu busco duas coisas nessa pessoa para trabalhar comigo. Eu busco atitude e busco inconformismo. Grave essas palavras. Essas palavras me perseguem todos os dias. Eu sou um cara que tem uma atitude e sou um cara que tenho inconformismo. A atitude, ela diz respeito a você dar um primeiro passo, a você fazer alguma coisa, você tomar uma atitude. O inconformismo, ele é a tua revolta interna de olhar algo errado e falar: eu posso melhorar isso aqui. Eu posso trazer um serviço melhor. Eu posso fazer esta planilha de forma diferente. Sabe aquele negócio? Por que fazem assim? Não, porque todo mundo fez assim sempre. Não tem resposta mais esquisita que essa, né? Para não dizer outra coisa. Eu não sei se vocês já viram um experimento social de uma sala, de uma recepção, onde ao toque de um sinal sonoro, as pessoas se levantam, mas está tudo combinado. E aí o que acontece? Entram na sala, estamos aqui combinados, né? Eu, o Cal e a Aline. E aí, como é que é o seu nome? Noali. E aí, o combinado entre nós é: a cada sinal sonoro, vocês não falam nada e vocês se levantam. E o que acontece? Entra a Noali na sala. Toca o sinal, nós três nos levantamos, a Noali fica olhando. Num primeiro momento ela não faz nada porque ela não entendeu. A gente senta de novo, por causa de um outro sinal sonoro. Passam-se mais 15 minutos, toca o sinal, nós três levantamos. A Noali já olha e já fica meio assim, né? No terceiro sinal ela já está levantando junto, sem nem mesmo saber o que representa aquilo. Quando eu falo de inconformismo, é a capacidade de você se perguntar: por que fazem dessa maneira? Não, porque todo mundo fez. Mas cara, não tem um jeito de fazer diferente? Não sei, ninguém nunca pensou nisso. Seja você a resposta disso. Seja você o inconformado. Seja você o cara que tem atitude de trazer solução, de trazer mudança. E aí a gente vai para algo que para mim é emblemático. Talvez seja uma das histórias mais surpreendentes que a gente tem a aprender com Jesus. E talvez seja o modelo mais fácil da gente identificar em nós mesmos. Existe um convite diário para que nós sejamos essas pessoas que com pouco fazem muito. Eu acabei de ouvir aqui na igreja de vocês que vocês fizeram uma formatura, que vão fazer um jantar. Pergunta para o Cal quanto dinheiro que ele está, né? Está sobrando dinheiro para fazer essas coisas? Não, a gente faz, essas coisas são feitas porque existe amor, porque existe lágrima, suor, porque existe vontade. Essa passagem, ela é o cotidiano de todos nós aqui. E que ao ler essa palavra, que ela entre como uma flecha no coração de vocês, porque ela é o nosso dia a dia. O que é o nosso dia a dia? Com pouco, nós fazermos muito. Com pouco, nós fazermos muito. E o texto diz o seguinte: depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão. E viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas
O que é isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam a todos que sentem-se no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 pessoas. O que é o mais interessante quando a gente analisa esse texto? Dois caras com duas atitudes completamente diferentes uma do outro. E que estavam naquela mesma cena, vendo tudo aquilo que estava acontecendo. Um estava focado naquilo que faltava. E o outro naquilo que supostamente ele tinha. Mesmo tendo uma desconfiança interna. Mas eu quero que você preste atenção nisso. E eu quero abrir os teus olhos, assim como os meus olhos nesse momento, para falar o seguinte: não vamos nos focar naquilo que falta para a gente. Vamos nos concentrar e aproveitar aquilo que existem nas nossas mãos. Sabe aquela história? Quando eu fizer tal coisa, daí, Senhor, pode contar comigo. Quando eu ganhar 100 mil reais por mês, Senhor, aí eu começo a dizimar 10%, porque até agora são 5%, Senhor, porque o Senhor sabe que... E sabe o que vai acontecer? Nada. Porque a Bíblia diz, se nós formos fiéis no muito, no pouco, sobre o muito Ele vai colocar nas nossas vidas. Essa aqui é a nossa realidade, pessoal. Fazer pouco com muito tem que ser o nosso dia a dia. Eu não estou falando para vocês, para nós não mirarmos no muito e fazer muito. Porque quem já faz com pouco, quando tem muito, daí o cara triplica, quadriplica. Mas que nesta noite a gente possa abrir o nosso entendimento a não focar naquilo que nos falta. O Cal falou dos surfistas de Cristo. Deixa eu contar uma passagem aqui para vocês. O ano era 1998. Eu era um jovem mancebo de 17 anos, onde nós iniciamos na casa de um amigo nosso, que seria uma célula, e essa célula, ela deu origem a algumas conversas com outro grupo que a gente veio conhecer, e demos início à Associação de Surfistas de Cristo do Paraná. Posso falar para vocês uma coisa? Quando nós começamos a falar disso para os nossos líderes, é claro que a gente recebeu todo o apoio, né, possível e imaginável. É claro que eles falaram: nossa, que coisa maravilhosa, a gente nunca pensou em trabalhar com surf. Nossa, que coisa linda. Vocês não vão mais frequentar os cultos do sábado, porque vocês vão estar na praia, juntando lixo na rua e montando um palco para fazer um evangelismo, para chamar a galera para ir para o culto à noite. Vocês realmente estão acreditando nisso? É óbvio que não, pessoal. É óbvio que não. O que aconteceu foi que nós tínhamos uma visão. E nós tínhamos a confirmação de que com pouco nós poderíamos fazer muito. E eu posso dizer para vocês que nós permanecemos, prevalecemos e os frutos começaram a aparecer. Existem líderes nessa cidade hoje que foram tocados e impactados por aquele trabalho lá atrás que começou, por jovens que eram desacreditados, jovens que eram improváveis. Se tem algo que me alegra, é ser chamado de improvável. Porque a Bíblia é repleta deles. Davi era improvável, José era improvável. Várias pessoas na Bíblia eram improváveis. Moisés era improvável. Mas através das nossas fraquezas, daquilo que é improvável para os olhos dos homens, é onde Deus vai nos usar. É onde com pouco nós faremos muito. Nas mãos de Jesus, até o menor recurso tem potencial ilimitado. Nas mãos de Jesus, até o menor recurso, ele tem um potencial ilimitado. Quando eu olho esse texto, e eu vejo a atitude de dois caras que estavam na mesma cena. Um falou: pô, mas a gente precisaria de muito dinheiro. O outro minimamente falou assim: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas tem uma criança aqui. Sabe o que isso me diz também? Grave isso. Seja parte da solução, não seja parte do problema.
Se não for para contribuir, fecha a boca, cala a boca, mas não atrapalhe quem está fazendo. O quão difícil é para a gente. Hoje eu vi uma postagem de um cara que eu conheço, e sei da história dele, e sei do coração dele. Eu vou até falar o nome dele, o Wendel, da Conquer. Algumas pessoas aqui conhecem. O Wendel foi meu vizinho, eu sou amigo dos irmãos dele. E ele postou um negócio hoje lá nas redes sociais, ele indo tirar a capa de um Porsche que ele comprou. Sabe o que eu fiz? Mandei uma mensagem para ele. Falei, cara, tô feliz por você, cara. Que massa. Falei, acelera esse carro aí, cara. Com cuidado, claro. Falei, acelera esse carro aí, cara. Vai aproveitar. Porque é muito mais fácil o espírito de comparação, de inveja, de rancor. Falar, olha o tipo desse cara se exibindo. Agora senta com ele lá, para ele falar para você quantas vezes esse cara pensou em desistir. Eu, nos meus negócios, com os meus sócios, se perguntam para mim, você nunca pensou em desistir? Eu falo, meu amigo, várias vezes, cara. E ainda penso, quando as coisas vão dando errado. Mas existe um trabalhar de Deus para as nossas vidas. Existe um período de tratamento, de amadurecimento. Imagina se tudo que os meus filhos me pedissem, eu dessem para eles. Seriam crianças mimadas, insuportáveis. Jesus não faz isso conosco. Ele não vai dar tudo que a gente quer. Mas Ele vai gradativamente aumentando. Tem coisa mais estranha na Bíblia que um cara chamado Joabes. Oração de Jabes. Jabes. Tem coisa mais esquisita na Bíblia do que aquilo. Eu faço um convite a você. Procure mais coisas sobre Jabes. Vá lá no Google, vá lá na Bíblia. Fala, onde que esse cara aparece de novo? Você não vai achar. E com certeza, quando eu estiver na glória, eu vou querer conhecer esse cara. Fala, cara, me conta da tua história. Porque o momento que eu sei é o momento que você faz uma oração e você fala, Senhor, alarga as minhas tendas. E o que o texto fala? Que Deus atendeu a oração dele e alargou as tendas dele. O que significa alargar as tendas? É sim prosperidade. Deus confiou a ele talento, potencial. Eu não sei o que esse cara fazia, porque não tem mais informações. Mas o que eu sei é, Deus pode colocar muito nas nossas mãos. E Ele pode nos preparar para que quando Ele colocar, seja numa esfera de autoridade política, seja numa esfera de autoridade empresarial. Algumas pessoas se formaram aqui. Talvez isso que eu estou falando seja para você. Este ano eu li um livro cujo título é Chamados para Criar, de um autor chamado Jordan Raynor. E é impressionante nós observarmos como Deus se alegra quando nós criamos algo, quando nós pensamos em algo, quando nós, com os nossos talentos, habilidades, dons, geramos riqueza. Você sabe como que se mede o PIB de um país, de uma nação? Através de geração de riqueza. O que é geração de riqueza? Se alguém hoje aqui, amanhã, abrir numa portinha, uma panificadora, e começar como MEI, você vai fazer parte das estatísticas do PIB. É isso que faz nós crescermos, nós nos desenvolvermos. E o mais legal, isso alegra o coração de Deus. Criar alegra o coração de Deus, produzir alegra o coração de Deus. Somos filhos de um Pai, de um Deus que é criador das coisas. Quando a gente se volta para Gênesis, Ele foi criando. Existe um potencial em você, existe um potencial em mim de criarmos, de pensarmos de forma diferente, de agirmos de forma diferente, de fazermos as coisas de forma diferente. E você sabe que, muitas vezes, a gente jamais vai esperar o reconhecimento de nada. Muitas vezes a gente vai ter que fazer, sabendo que nós estamos fazendo para Deus. Tem uma história que me chama a atenção.
E eu quero ler essa história para vocês. Diz o seguinte: no dia 8 de setembro de 1860, uma terrível tempestade abateu-se sobre o lago Michigan e ameaçou afundar um navio de passageiros, o Lady Elgin. Na praia, observando o desdobramento da tragédia, estava um grupo de estudantes do Instituto Bíblico Garrett, que ficava próximo ao local. Quando o navio começou a partir-se, um dos estudantes, chamado Edward Spencer, viu uma senhora agarrada em um dos destroços. Sem conseguir ficar apenas observando o naufrágio, Spencer tirou o casaco, jogou-se nas águas agitadas, nadou até o navio e trouxe aquela senhora em segurança para a praia. Spencer nadou repetidas vezes e trouxe náufragos de volta, até que suas forças falharam e ele desanimou na praia, exausto. Como resultado de seus esforços, 17 vidas foram salvas, mas o ato heróico quase lhe custou a vida. Ele nunca recuperou totalmente a saúde. Após sua morte, alguns anos mais tarde, alguém escreveu à esposa dele perguntando se era verdade que nenhum dos náufragos salvos havia agradecido o heroísmo de seu marido. Aqui está a resposta dela. A afirmação é verdadeira. Spencer nunca recebeu nenhum agradecimento das pessoas que ele conseguiu salvar e nenhum reconhecimento por parte de qualquer uma delas. A seguir, num admirável espírito de magnanimidade, ela colocou a culpa da aparente ausência de gratidão na confusão geral reinante e na exaustão, tanto dos resgatados quanto do resgatador. Ela encerrou a carta com estas palavras: meu marido sempre manteve esse ponto de vista acerca daquele episódio. Nunca manifestou qualquer ressentimento e, tendo certeza que nunca o sentiu, fez o melhor que pôde, sem esperar recompensa ou apreciação. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É que mesmo com os recursos ou sem eles, o nosso coração está voltado para a recompensa. O nosso coração está voltado para aquilo que um like, um clique numa rede social vai dizer sobre você. Aquilo que muitas vezes a aprovação social está dizendo: nossa, cara, que fantástico, né? Que trabalho maravilhoso. E eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A má notícia é que nem sempre isso vai acontecer. E a boa notícia, e grave bem o que eu vou te dizer: independente do que você faz ou do que você tem, se você estiver agradando o coração de Deus, isto é o mais importante. Eu vou repetir. Independente do que você espera por parte das pessoas. Este homem, num ato heróico, salvou a vida de 17 pessoas que foram incapazes de bater no ombro dele e falar: Edward Spencer, muito obrigado. Ou o filho de alguém que depois conhecesse o Edward Spencer falou: Eduardo, muito obrigado, porque a minha mãe, porque eu estou aqui, graças a você. Mas aquele homem com certeza agradou o coração de Deus. E se você estiver agradando o coração de Deus, é isso que importa para você. Não importa quem você é, nem aquilo que seus pais decidiram que você fosse, e nem qual é o seu destino. O que realmente importa é saber quem você quer ser e pedir a Deus para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. No final, é isso que importa. O Loren Cunningham, que é o fundador da Jocum, certa vez ele teve um sonho. E este sonho apareceu de uma forma muito clara para ele. Ele sonhou com 7 montanhas. E Deus revelou a ele que aquelas 7 montanhas eram áreas de influências da sociedade. Essas montanhas falavam sobre espiritualidade, família, negócios, educação, mídia, governo e entretenimento. Eu tenho certeza que todos aqui podem se engajar em alguma dessas áreas. Existem caras fantásticos ali, ó, gravando, filmando, projetando. Cara, vocês têm habilidades que eu não tenho, eu já disse isso. Talvez tenham pessoas que tenham dons musicais que vocês não têm. Talvez tenham pessoas que Deus vai levantar politicamente. E que bom, porque a gente está precisando disso. Talvez existam pessoas aqui que Deus vai usar
na área da educação, na área empresarial, na área familiar. Uma coisa, sim, é comum a todas essas áreas, que é a espiritualidade. Nós devemos ser luz por onde nós passarmos, por onde nós andarmos. Devemos ser um canal de bênção. Mas qual que é a área de influência que você realmente se identifica? Qual que é o chamado? O que Deus tem colocado nas tuas mãos? Qual que é o pouco hoje que Ele tem colocado que vai se tornar muito? E você vai poder marcar a vida de pessoas por onde você andar, por onde você passar. Esse é o desejo do meu coração. E que todos aqui sejamos ou pessoas que com muito fazem muito, ou pessoas que com pouco fazem muito. Mas que jamais a gente entre nesse espiral do comodismo. Jamais a gente entre no vício de achar que não existe como melhorar, não existe como fazer diferente. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Eu pedi para cantar uma música. E essa música é uma música que mexe um pouco comigo, é uma música autoral. E eu queria compartilhar essa música com vocês. Onde encontro as palavras, fonte de vida e amor, onde os meus medos acabam, onde eu não sinto mais dor. Tu és o Deus que restaura, o meu pecado tirou. Preciso da tua graça, meu coração eu te dou. Reina em mim, preciso do teu amor. Eis-me aqui, a minha vida eu te dou. Onde encontro as palavras, fonte de vida e amor, onde os meus medos acabam, onde eu não sinto mais dor. Tu és o Deus que restaura, o meu pecado tirou. Preciso da tua graça, meu coração eu te dou. Reina em mim, preciso do teu amor. Eis-me aqui, a minha vida eu te dou. Reina em mim, preciso do teu amor. Eis-me aqui, a minha vida eu te dou. Tudo que tenho, tudo que sou, a minha vida e o meu coração, entrego a ti, Senhor. Entrego a ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, a minha vida e o meu coração, entrego a ti, Senhor. Entrego a ti, Senhor. Reina em mim. Você pode cantar comigo? Preciso do teu amor. Você pode se levantar? Eis-me aqui. Vamos de novo. Reina em mim. Preciso do teu amor. Eis-me aqui,
reina em mim. Eis-me aqui, na minha vida eu te dou. Canta comigo assim, ó. Tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que sou, a minha vida e o meu coração, entrego a ti, Senhor. Entrego a ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que sou, a minha vida e o meu coração, entrego a ti, Senhor. Entrego a ti, Senhor. Amém. Deus abençoe. Obrigado.